Quadro novo, cenário novo. E hoje nós estamos aqui para responder a sua pergunta sobre saúde vascular e varizes. Olá, eu me chamo Fátima, eu sou paciente da doutora Karine Miranda, do grupo da doutora Hélio Pessoni. Eu vou contar um pouco para vocês a minha trajetória com relação a essa questão do tratamento de varizes, que se deu desde os meus iniciei em torno dos 27 anos. Nesse período de tempo, eu cheguei a fazer tratamento com 6 médicos, né? Justamente porque eu não conseguia me satisfazer, né, nos resultados que eu buscava. E cheguei, inclusive, a realizar uma microcirurgia, um procedimento, né, de varizes, e depois eu tive que continuar novamente com a escleroterapia. Isso foi me desanimando. Aí já tentando, né, um procedimento mais inovador, eu cheguei a iniciar um tratamento com laser, mas não gostei, assim, não fiquei satisfeita, não gostei da forma como foi conduzido o processo, né? Então eu resolvi, diante disso, parar. Eu parei durante uns anos, e ano passado eu resolvi retomar o tratamento. Por quê? Porque eu comecei a ver uma concentração maior de vasinhos, né, nas pernas, né, locais, assim, ficavam, às vezes eu sentia dores, né, no local, e também por conta de câimbras que eu comecei a sentir, tanto nas pernas, na batata da perna, como também nos pés, nos dedos, e eu fiquei muito preocupada com isso. Resolvi procurar uma coisa, um tratamento, né, uma alternativa mais inovadora, e eu cheguei, através do Instagram, ao grupo, né, da doutora Hélio Pessoni, e iniciei o tratamento, estou em tratamento. Estou muito satisfeita porque vi o resultado desde o início desse processo, e eu recomendo, porque realmente é um tratamento, é um método. No meu caso, a doutora indicou é a espuma, né, um tratamento com espuma e laser, e eu estou muito satisfeita, muito mesmo, assim, eu recomendo, tá? E fora que o acompanhamento é incrível, sabe? A gente tem um acompanhamento direto, sabe? A equipe é excelente. E eu só tenho a agradecer a doutora Karine, né? Porque eu estou muito feliz, já estou usando short, já estou usando saia, né? Estou mostrando as pernas, coisa que eu não fazia. Então é isso. Eu queria aproveitar esse momento para fazer uma pergunta, que é essa questão, que no meu caso, doutora, também tem esse fator genético que é forte. Eu gostaria de saber qual seria o fator seguinte que pese, no caso, para essa questão de formação dessas varizes. Eu queria saber qual seria o seguinte, e também as indicações, né, para se evitar. Eu não sei se é possível, tá? Muito obrigada. Ela é demais, né? Karine, com o olho cheio d'água. Tentei disfarçar. Não conseguiu. Aproveita e já começa respondendo pra ela. Então, assim, a todo mundo que tá nos ouvindo. O que eu acho que é legal, primeira coisa de falar, né? Quando a gente conversou, fez a primeira reunião pra ver como é que a gente ia fazer e as ideias, eu lembro que vocês... a gente pode pedir para os pacientes contarem um pouco do depoimento, da história delas. E na hora eu pensei assim, gente, eu não vou ter coragem de pedir, sabe? Não vou pedir. E aí na consulta, no tratamento, né? Eu sempre fico conversando muito e tal. E ela tava tão feliz, tão empolgada, falando que ela tinha saído com um vestido mais curto, não sei o que. E na hora eu fiquei pensando, eu falei, gente, essa é a hora de eu... ela precisa contar a história dela, porque a outra pessoa ouve e fala, nossa, tem solução, tem jeito, então... O que chama a atenção na história dela eu já fiz tratamento 6 vezes e eu não tinha resultado, e eu procurei inovação. Eu até fiz um tratamento com laser, mas o tratamento com laser não foi satisfatório, e resolvi procurar o grupo. E isso é uma queixa extremamente comum, pacientes insatisfeitos com a forma como eles foram tratados no passado. A gente recebe muito isso, pessoas que já desistiram de tratar
E ainda bem que ela insistiu, né? Insistiu e está fazendo o nosso protocolo de associação de espuma com laser. E como é gratificante, né? Você vê o paciente que vem com aquela frustração, ela deixava de usar a roupa, não usava saia curta e agora ela tá ali usando, é muito bom. Sensação muito boa. É um dos casos, é o que a gente quer ver aqui na clínica, né? O que a gente quer ouvir dos nossos pacientes é isso. Eu me libertei e agora eu posso usar o que eu quero, eu já estou usando as roupas que eu quero. Ontem eu atendi outra paciente com uma história muito parecida. Eu não cheguei a contar quantos tratamentos ela fez, mas ela já tentou diversas técnicas. Muitas das vezes a gente cruza com essa tentativa de tratamento com laser como técnica isolada, que aconteceu com ela também, e aí acaba não vendo resultado. E é exatamente isso, a paciente já chega e fala, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais para onde ir. Você é minha última opção. Mas assim, meu caso não tem solução. E aí, às vezes, já tratou até com um tratamento mais moderno, que é o laser, mas às vezes não da melhor forma, não era o melhor para ela, ou tratou isoladamente, ou não teve o alinhamento adequado com a pessoa com quem tratou, não teve aquela conexão para chegar aonde ela esperava. Então, isso para mim é o que me chama mais atenção no caso dela. Isso é importante as pessoas saberem que a maneira como a gente trata, a gente faz um protocolo. Sim. Não é um tratamento isolado, é um planejamento dentro de um protocolo que vai levar a um resultado. Então, esses caminhos precisam ser seguidos para que o resultado final seja realmente satisfatório, duradouro. Você tem que seguir alguns passos para isso acontecer. Então, como a Ruana falou, um tratamento isolado de laser vai funcionar? Depende. Talvez não funcione. Então, tem que ser feito esse planejamento para ver o que é mais adequado para aquele paciente, todas as técnicas que a gente pode executar. E não é uma coisa só que a gente vai fazer pelo paciente. Não é a glicose como era antigamente. Usava glicose para todo mundo, para qualquer veia. Cada organismo é diferente, cada ser humano é único, a resposta é diferente. Então, a gente precisa realmente fazer uma adaptação e uma adequação para isso. E o diferencial que eu considero, né, que ela falou, a atenção do grupo, né? No dia que eu precisei, você estava lá, olhou, e acho que é isso. Por mais que a gente fale que comprometimento é o mínimo que o médico tem que fazer, esse olhar é diferenciado, porque depois que a gente começa um tratamento, a gente não vai parar esse tratamento enquanto a gente não alcançar o que a gente quer, né? O que a Karine está falando, um dia que eu precisei, você olhou, é porque a médica responsável por essa paciente no grupo é a doutora Karine, mas se o paciente precisa, todas nós estamos à disposição para poder cuidar desse paciente. Nós somos um grupo que cuida dos pacientes de uma forma integral. E não só isso, né? As nossas discussões toda semana para discutir os casos, como é que está sendo feito, qual que é a proposta, isso também a gente está sempre alinhando, que é para garantir que a gente consiga trabalhar de uma forma uniforme e garantir, né, esse sucesso nos tratamentos, né? Sim. E além, né? Desculpa. Fala, Bruna. Esses dias uma paciente que eu atendi, você já tinha atendido há uns anos atrás, e aí ela perdeu o segmento porque tinha se mudado, e aí ela volta, e aí quando terminou a consulta, ela, nossa, mas foi exatamente igual a doutora Ellen. A Gabi não viu, que é a secretária que trabalha com a gente. E aí ela, nossa, é o que eu mais escuto aqui, que vocês fazem tudo igual. Sempre que elas vão em uma e na outra, é sempre a mesma linha. Porque a gente tem um protocolo que é seguido, a gente também tem um código de honra e ética com o paciente. E todas seguem da mesma forma. Então, isso é importante no grupo, ter esse alinhamento para que o paciente sinta em todas as médicas a mesma coisa. E tem a sua mentoria, não é, Ellen, também? Onde você vai ensinar individualmente cada um a seguir dentro desse protocolo. Eu acho que é importante todo mundo saber que isso existe também, para ter esse alinhamento mais próximo, né? Mais prático, né, no dia a dia. Mas uma coisa, além disso... fale da sua mentoria. E mentorias, elas podem ser em grupo ou individuais. E eu gosto muito de mentoria individual, porque eu acho que dá individualmente a atenção que você dá mentorando é muito importante.
É diferenciado. É diferenciada. E todos nós precisamos, né, ter um mentor, ter um líder que vai nos orientar, assim como a Ellen tem ou teve, né? Cada uma também precisa ter alguém que vai dar um direcionamento de acordo com aquilo que a gente pensa, busca também, né? Encontrar essas pessoas que tenham esse alinhamento de ideias. Acho que é muito legal. Isso. Agora, respondendo... Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não. O fator... Não, acho que é importante você... Agora vamos responder, que a gente Mas falou dela. antes de você responder a pergunta, eu acho que outra coisa que é muito importante, que a gente tem essa visão, além da gente tratar a doença, né, que a pessoa chegou na queixa ali pra gente, a gente não olhar só para isso também, né, essa visão da gente ter o paciente de uma forma integral e individualizada também, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente olha, né, que a gente busca ali. Então, além de tratar as varizes, a gente pensa no cuidado com a pele, a gente pensa como é que aquele paciente está se sentindo, se a gente está melhorando ele de uma forma global mesmo, né, superando as expectativas dele. Eu acho que é essa visão. Exatamente. Essas orientações a mais, que se enquadra, inclusive, na resposta da pergunta dela, né, doutora Karine? Que ela fala da questão genética, né, ali do hereditário, que ela já sabe que tem. E pergunta quais são outros fatores que podem estar influenciando, né, também. Hoje a gente sabe que obesidade, sedentarismo, uso de hormônio anticoncepcional, por exemplo, pessoas que costumam ficar muito tempo em pé ou longos períodos sentado com a perna para baixo, isso são fatores que vão sobrecarregando a circulação, vai forçando. Então, quando a gente fala de prevenção, o que a gente pode fazer é agir, por exemplo, nesses fatores. Então, ter uma atividade física, né, ter um hábito de vida saudável, uma preocupação com a alimentação, porque o sobrepeso vai ser ruim, ter um cuidado maior no aparecimento, né, dos mínimos sintomas ou de alguma veia mais aparente ou varizes mais aparentes, procurar o tratamento, uma avaliação para ver se realmente são varizes que tem, o que está acontecendo, se é possível tratar, e cada vez mais o que a gente recomenda é fazer o tratamento mais precoce possível. A gente não precisa deixar acumular, deixar as pernas ficarem cheias de varizes, para aí sim a gente começar um tratamento, uma cirurgia como era feito antigamente, né? Para você entender como é que funciona a circulação, né? Tudo isso que a doutora Karine. Então, assim, o nosso retorno venoso, ele é feito do pé até o nosso coração aqui em cima. Então, para isso, a gente depende muito de quê? Das veias estarem funcionando bem. Quem ajuda essa veia a funcionar bem para fazer esse retorno? A musculatura. E ele precisa vencer uma pressão, que muitas vezes está aqui no nosso abdômen, essa pressão intraabdominal, a pressão torácica, para ele poder chegar aqui em cima. Então, se a gente tem uma pressão abdominal maior, por um sobrepeso, uma obesidade, vai dificultar esse retorno do sangue também. Então, tudo isso, a obesidade, o sobrepeso, a falta da musculatura fortalecida, ou seja, o sedentarismo, tudo isso vão ser fatores que vão contribuir para diminuir esse retorno venoso e, consequentemente, piorar as varizes. Explicando um pouquinho de tudo isso que a doutora Karine falou, né? Além dos outros fatores, como a questão hormonal, porque o hormônio, principalmente o hormônio estrógeno, ele faz uma flacidez na veia. Então, ela perde essa elasticidade dela e, consequentemente, dificulta esse retorno, fazendo o surgimento dessas varizes nas pernas, além da hereditariedade. Esses são fatores importantes para as pessoas ficarem atentas, porque existe fator genético, e o fator genético você não modifica, mas os outros fatores você pode modificar. Você pode assumir uma vida mais saudável, incorporar uma atividade física no seu dia a dia, evitar o ganho de peso, porque assim você está diminuindo essa chance de piorar esse retorno venoso, evitar dentro do possível o uso de hormônios. Então, são coisas que você pode fazer por você mesmo e fazer a prevenção do aparecimento de varizes. Claro que o genético não podemos mudar, mas os outros fatores nós conseguimos influenciar, melhorar e prevenir. E outros hábitos saudáveis também, como básicos, né? Beber muita água, que às vezes a gente esquece. Fugir do cigarro, porque é algo que para a circulação, em termos gerais, é muito ruim. Então, isso tudo vai ser importante. Não só a circulação das veias.
Mas a circulação das artérias, principalmente, ficam extremamente prejudicadas com o uso da nicotina, né? Além de gravidez, também é outro fator de risco. Então é importante, antes de pensar, tomar essa decisão de engravidar, fazer um tratamento, principalmente quando você já tem esse componente hereditário, quando você já tem varizes, para quê? Para que isso não piore e não seja mais um fator a agravar, né, essas varizes. É outra Sim. coisa também. Um paralelo que eu faço muito quando a gente traz essa ideia de prevenção é que antigamente era muito comum, quando a gente não tinha esses tratamentos mais modernos de varizes, o paciente tinha que deixar as varizes ficarem bem aparentes, a perna ficar cheia de varizes para poder tratar fazendo uma cirurgia, por exemplo. Caótico. E aí era caótico, exatamente. Então ia fazer uma cirurgia e passava 10 anos acumulando aquelas varizes para fazer uma outra cirurgia. Hoje, com esses tratamentos que a gente não precisa mais deixar acumular, chegar ao ponto de ficar com vergonha das pernas, de deixar de usar short para fazer um tratamento. A gente consegue estar sempre, através dos aparelhos que a gente usa, identificando as veias antes delas se tornarem varizes grossas, calibrosas, muitos vasinhos, a gente já trata aquilo ali e já resolve. Um paralelo que eu faço é a questão de ruga. Porque antigamente, como era que resolvia quem tinha muita ruga, né? Envelhecia e você deixava ficar bem flácido o rosto para fazer aquelas cirurgias plásticas mais agressivas e para resolver. Hoje em dia, para você chegar nesse ponto já está muito avançado, porque você vai fazendo botox preventivo, que pode ser que você nunca precise chegar na cirurgia plástica de fato. Então, a ideia do que a gente faz hoje com as varizes é exatamente o que o botox está fazendo com as rugas dentro da área da dermatologia, né? E é uma tendência dentro da medicina realizar prevenção e tratamento precoce de tudo. Exatamente por isso, para não ter que fazer um tratamento que seja muito grande, mais agressivo, mais invasivo no futuro. Então, essa ideia, vou deixar aparecer um sintoma. Eu não sinto nada, mas eu tenho essa veia alta e não vou fazer nada agora. Vou deixar aparecer uma dor, aí eu trato. É um pensamento totalmente errado. Trate antes que aquilo vire uma dor, porque tratando antes, o seu tratamento vai ser muito menor. Até porque nem sempre a gente tem correlação de ter muitas veias altas e ter muitos sintomas, né? Às vezes a gente tem uma doença já evoluída e o paciente não tem tanto sintoma, e pelo contrário também. Às vezes ele vem com muito sintoma e a gente não consegue visualizar a olho nu uma veia tão maior, e quando a gente vai examinar a fundo, tem uma veia mais interna doente. Se você também tinha essa dúvida e conhece alguém que tenha, compartilhe esse vídeo. Nós estamos aqui para ajudar e tirar a sua dúvida.